O direito e a medicina sempre caminharam juntos e sempre caminharão, inseparáveis. O direito médico é assim, dinâmico, humano, biológico. Se eu pudesse definir a atuação em direito médico em uma única palavra, seria vida. Opa, tudo bem com você? Eu espero realmente que sim. E antes de darmos início à nossa Semana do Direito Médico, eu quero registrar o meu agradecimento por permitir que eu esteja com você agora, aí, entrando na sua casa, no seu escritório, no seu carro, no seu celular, onde quer que você esteja neste exato momento. Minha gratidão a você, que acredita no seu potencial e quer efetivamente transformar a sua advocacia, a sua profissão, através do direito médico. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à melhor advocacia da sua vida. Eu me chamo Caroline Castro, moro em São Luís do Maranhão e fui aluna da segunda turma de Direito Médico do professor Oswaldo Simonelli. Quando eu vi pela primeira vez a divulgação da Semana de Direito Médico, eu estava numa fase muito ruim da minha prática advocatícia. Formada há pouco mais de um ano, eu trabalhava num escritório em que eu ouvia todo dia de um advogado mais experiente que a advocacia tinha acabado e que os profissionais deveriam procurar outra atividade como fonte de renda. Aquilo foi um balde de água fria. Foi bastante desanimador e foi uma fase muito difícil. Mas aí eu decidi assistir a Semana de Direito Médico. Ali foi o ponto da virada. Ao final daquela semana, eu estava cheia de esperança, vislumbrando muitas possibilidades no mercado de trabalho. Decidi fazer o curso. Hoje, eu estou dando os primeiros passos em um escritório especializado em defesa profissional aqui na minha cidade. Uma iniciativa pioneira. Não existe nenhum escritório especializado na defesa de profissionais da área da saúde. E eu sou muito grata por essa nova oportunidade, por esse recomeço. Eu sou Oswaldo Simonelli, advogado do maior Conselho Regional de Medicina desse país há exatos 18 anos. Fui chefe do departamento jurídico por 10 anos ininterruptos, superintendente jurídico por mais 2. Sou pós-graduado em processo civil, direito público e mestre em ciências da saúde pela Escola Paulista de Medicina. E o que eu quero com a Semana do Direito Médico é fazer com que você possa vivenciar 20 anos dedicados exclusivamente ao direito médico em apenas 5 dias. Exatamente isso que você ouviu. Nós vamos viver 20 anos aqui em 5 dias. E eu sei que eu posso fazer isso por você, porque muita gente pode até dizer que conhece direito médico, mas eu te garanto, não da forma como eu conheço. É importante que você saiba que eu sou professor e palestrante há mais de 15 anos na área. Sou o idealizador do primeiro e verdadeiro programa de formação em Direito Médico, fundador do Instituto Paulista de Direito Médico e da Saúde, o IPDMS. E nesse exato momento, estamos iniciando a nossa Semana do Direito Médico. É esse evento aqui, 100% online, 100% gratuito, em que eu vou te ensinar o direito médico da forma como eu conheci. Só para você ter uma ideia, no nosso primeiro evento da Semana do Direito Médico, a gente tinha em torno de 2.000 inscritos. Quando fizemos o segundo evento, chegamos à marca de 6.000 inscritos. O fato é que nesse evento a gente ultrapassou a marca de 10.000 inscritos. Pois é. São pessoas que querem fazer a diferença na sua vida profissional e escolheram o direito médico como porta de entrada. Então, durante essa semana, nós iremos bater um papo sobre como você pode ingressar no direito médico, quais as possibilidades de atuação, se é possível viver desse ramo apaixonante do direito ou apenas ampliar o seu ramo de atuação na advocacia. O fato é que a hora é agora. Eu também vou te dar algumas aulas muito interessantes, práticas sobre direito médico, para você compreender o dinamismo, enfim, como é esse ramo apaixonante do direito. Vou te contar algumas histórias vivenciadas por mim, na minha atuação profissional diária, casos de grande repercussão nacional, que eu tive a oportunidade de participar ativamente, ninguém me contou não, eu vivenciei, eu participei.
Agora, talvez alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo ainda não saibam exatamente o que é o direito médico. E por isso eu vou começar contando para você, rapidamente eu prometo, um pouco da minha história, da minha trajetória. O fato é que eu me formei em Direito em 1998. Meu pai não era advogado, minha mãe não é advogada, e eu tive que batalhar do absoluto zero. Fiz estágio em algumas empresas, em departamento jurídico interno mesmo, trabalhei com direito tributário, trabalhista, até que surgiu uma oportunidade muito interessante no comecinho dos anos 2000. Advogar para um escritório que prestava serviços jurídicos para a Federação e o Sindicato das Santas Casas do Estado de São Paulo. E daí, minha primeira paixão nessa área apareceu. Eu conheci o SUS. Pois é, o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde é absolutamente fascinante quando visto fora do papel, no dia a dia de quem faz com que ele aconteça de verdade. Naquela época, inclusive, não se falava praticamente em direito médico, o que se falava muito era o direito sanitário. E assim foi. Depois de praticamente 2 anos viajando por todo o estado de São Paulo, conhecendo a estrutura precária, é verdade, na maioria das vezes, no nosso Sistema Único de Saúde, mas mais do que isso, nesse período vendo de perto a dedicação dos profissionais que atuam na saúde pública. Nesse período eu tive uma certeza, eu não fazia ideia de que área do direito era essa, mas era ela que eu queria para mim. Era nessa área que eu queria atuar. Eu ainda tinha que descobrir exatamente como funcionava, o que era, mas eu me apaixonei de cara pelo Sistema Único de Saúde. Até que em 2002 tive a oportunidade de ingressar no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, no CREMESP. E daí eu realmente percebi que ter me formado em Direito não tinha sido um erro. Pois é, eu já pensei isso sim durante algum tempo da minha vida, assim como você pode ter pensado também em alguns momentos, mas posso te dizer com toda a convicção, o direito médico mudou a minha advocacia, mudou a minha vida. E pelo que eu tenho visto, principalmente dos meus alunos, tem mudado a vida de muita gente, tem mudado a advocacia de muita gente. Então eu não quero aqui ser chato, mas eu gosto de contar um pouco dessa minha história, porque eu sei que muitos de vocês, você que está me assistindo agora provavelmente, já passou pelo que eu passei. Já pensou em desistir, mudar de área, simplesmente não se encontra no direito? Pois é, eu já me senti assim. E depois de quase 22 anos de advocacia, posso dizer com toda a convicção do mundo, definitivamente eu não fiz a escolha errada. Ver a dedicação dos profissionais, tanto da área administrativa quanto da área da saúde, em um ambiente muitas vezes precário das Santas Casas, realmente me cativou. Como eu acabei de dizer, naquela época não se falava em direito médico. A gente costumava estudar muito sobre o tal do direito sanitário, que é uma área do direito, é uma área de estudo do direito, mas muito mais ligada às questões de saúde pública. O restante era tratado como direito civil, direito penal, direito administrativo e tal. E por que isso? Por que isso acontecia dessa maneira? Enfim, porque uma das primeiras medidas jurídicas adotadas no Brasil foi justamente a Polícia Sanitária do Estado. Exatamente. Uma das primeiras estruturas que a gente teve de fiscalização no Brasil foi a Polícia Sanitária. E ela fiscalizava, na verdade, o exercício de algumas atividades profissionais, mas principalmente as embarcações, os cemitérios, as áreas de comércio de alimentos. Olha só que interessante como isso teve início no Brasil. Mas o fato é que, dando um salto histórico aí de 500 anos, enfim, não é tanto, mas dando um salto grande aí, pelo menos uns 200 anos na história, houve uma reestruturação da área da saúde, principalmente a partir da Lei 9656 de 98, que regulamentou os planos de saúde, a criação da ANS, criação da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então a relação entre médicos e pacientes foi tomando novos contornos, né? A área da saúde foi sendo muito mais burocratizada. As relações jurídicas na saúde passaram a ter uma relevância diferenciada, assim como a própria tutela dos direitos dos pacientes, dos direitos dos profissionais. E o fato é que o direito médico, tal qual conhecemos hoje, passou a ganhar força e importância dentro de um contexto de aplicação das garantias constitucionais voltadas às políticas públicas de saúde. Eu me lembro das primeiras palestras que eu dei na área nos idos de 2004, 2005,
O interesse dos médicos era muito grande em entender os meandros jurídicos da sua atividade. Interesse esse que, pelo que eu percebo, cresce a cada ano que passa. Já em 2008, eu iniciei o primeiro curso de Direito Médico na ASP, na Associação dos Advogados de São Paulo, desbravando aí um terreno até então bem desconhecido, mas sempre na tentativa de levar aos advogados um pouco do meu conhecimento diário. Até que no ano de 2016, eu consegui levar o Direito Médico à Escola Superior da Advocacia, aqui da OAB São Paulo, quando a gente inaugurou o curso de Direito Médico dentro da ESA. O fato é que, nesse tempo todo, eu tive a oportunidade de analisar muitos processos, éticos principalmente. Tive por dentro desses processos. Eu acho que fácil, aí mais de 2.000 processos nesses praticamente 18 anos de atuação junto ao Conselho de São Paulo. Além, obviamente, de alguns casos de grande repercussão nacional que eu vou certamente comentar com vocês aqui nos nossos próximos dias, nos próximos vídeos. Mas o que sempre me chamou a atenção, desde que eu entrei no Conselho lá em 2002, foi a necessidade do advogado atuante no direito médico ou que pretendia atuar se especializar, conhecer de fato o ambiente que ele estava disposto a participar, um ambiente que estava sendo desbravado. O médico e o paciente merecem um profissional especializado que conhece as suas reais dificuldades e necessidades e que fale a sua língua. Então, paralelo a isso também, eu nunca parei de estudar. Fiz diversas aulas na Escola de Saúde Pública da USP, fiz a pós-graduação em Processo Civil, em Direito Público, concluí o meu mestrado em Ciências da Saúde pela Escola Paulista de Medicina. A gente gosta de um certificado, né? Como todo bom advogado. Mas o fato é que, fazendo um curso de bioética em reprodução assistida pela Harvard Law School, um curso online mesmo proporcionado pela Harvard, é que eu tive aí um pequeno clique. Foi aí que eu passei a entender basicamente que com o avanço das redes sociais, a forma de transmitir informação foi ficando muito mais dinâmica, muito mais rápida. Eu passei a receber muitas mensagens de advogados interessados em participar de cursos na área, muitos de fora do estado de São Paulo, e eu descobri que quando bem utilizadas, as redes sociais podem ser uma poderosa ferramenta de compartilhamento de conteúdo a respeito de uma determinada área, aliando, claro, momentos de diversão com material profissional. E esse potencial as redes sociais possuem, e a minha dedicação, então, tem sido muito grande. Depois que eu concluí o curso da Harvard, um curso simples em termos estéticos, mas absurdamente eficiente quanto a conteúdo. Eu, que sempre tinha sido reticente com cursos online, acabei cedendo e me encantando em ver como era possível compartilhar conhecimento sem fronteiras, absolutamente sem fronteiras. E eu tenho essa paixão por dar aula. Transmitir conhecimento, eu acho que é uma das minhas missões. E mais do que isso, aprendo muito com todos os meus alunos. É uma troca de experiências, assim, diária, fantástica, intensa. Eu acho que isso é que de fato, a atividade de magistério, essa troca. Mas, enfim, aprimorando aí meus estudos em diversas áreas do conhecimento, não apenas do direito, isso é uma coisa importante que a gente vai conversar bastante. Eu pude constatar que, através de alguns ajustes acadêmicos, seria possível também fazer com que os meus alunos passassem a prosperar. Entrando de verdade no direito médico, com resultados, você não faz ideia o quanto eu sou viciado nos resultados dos meus alunos e o quanto eu me dedico para que isso aconteça. Mas, enfim, mais do que isso, meu prazer mesmo é ver o direito médico sendo tratado por quem gosta e entende do assunto. Eu sou apaixonado pelo direito médico. Talvez porque ele seja feito de gente, histórias, pessoas, componentes biológicos, como eu costumo dizer, histórias da vida real. A estrutura da saúde brasileira não é brincadeira, não é fácil, não é simples. A gente tem que ter muito amor nesse trabalho. Como eu disse, ele é feito de pessoas. Entender que por trás de um profissional que erra tem um ser humano, por trás de um paciente doente tem uma família que sofre, e que a nossa missão no direito médico é sermos facilitadores e não complicadores nessa relação, é a grande missão da advocacia no direito médico. Eu trabalho muito forte no que eu venho denominando de direito médico compreensivo. O que é isso? O ser humano é complexo. Suas relações sociais são prevalentes nas suas condutas. Por isso que a gente tem que buscar o estudo de um direito médico que possa compreender basicamente as relações sociais.
Há sempre uma explicação do porquê as pessoas agem como agem. E isso é fundamental como consciência ao desenvolvimento do nosso estudo. A base do direito médico que eu gosto de ensinar está justamente na relação médico-paciente. Esse é o prelúdio fundamental para quem pretende incursionar no direito médico. Não dá para fugir disso. E é isso que eu tento passar para todos vocês sempre. É isso que eu quero que você faça na sua vida profissional. Hoje em dia já há algumas opções boas de cursos na área que nem existiam quando eu iniciei minha trajetória nesse ramo do direito. Há hoje algumas formas tradicionais de aprendizado sobre direito médico aí à sua disposição. Você pode optar por um curso longo, uma pós-graduação, por exemplo. Eu mesmo dou aula em, acho que, em 3 atualmente. Enfim, a proposta acadêmica é sempre boa, claro. Agora, tem algumas pessoas que já fizeram pós-graduação em outras áreas. Outras estão querendo conhecer o direito médico antes de ingressar em um curso mais longo. E alguns gostam até de fazer vários cursos ao mesmo tempo, e está tudo bem. Todas essas possibilidades estão certas e erradas ao mesmo tempo. Pois é, como assim? Os cursos tradicionais do direito, na sua grande maioria, irão te dar uma bagagem muito boa em termos acadêmicos, mas pouco prática. E isso vai te trazer insegurança na hora de atuar, de verdade. Eu já passei por isso, muitos passam por isso, é normal passar por isso. E é justamente aí que eu entro. O que eu venho trabalhando nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, YouTube, Facebook, enfim, é uma maneira de democratização desse estudo, através de vídeos, posts, artigos, em que eu vou te mostrando diariamente o que é o direito médico, justamente porque eu quero que você passe da advocacia de certificado para a advocacia de resultado. O mercado em geral, ele está passando por algumas transformações e nos próximos anos os certificados terão pouco valor, pode acreditar em mim. Não é que você deve parar de estudar, não é isso não. Aliás, não deve parar nunca de estudar. Mas hoje o tempo é muito precioso e eu preciso te ajudar a enxergar isso. O que eu quero é colocar esses meus 20 anos de atuação no direito médico a seu favor. Simples assim. Cada vez mais o foco de atuação dos profissionais é no resultado. As grandes empresas querem saber o que você já produziu de resultados para ser contratado. O seu cliente vai querer saber quais são os seus resultados. Eu sei, a advocacia não é uma atividade de resultados, é uma obrigação de meios. Mas eu sei também que se você trabalhar os seus casos focados nos resultados, não prometendo, focado nos resultados, eles virão. E isso vai ser excelente para a sua carreira. É simples, vamos lá, vamos pensar numa metáfora. Quando você vai a um médico que está com problema na coluna, certo? Se você puder passar por um ortopedista, ótimo, não é? Se ele for especialista em coluna, melhor ainda, não é mesmo? Agora, se ele for um especialista em coluna, indicado por outros pacientes que já passaram por ele e ficaram muito satisfeitos com os resultados, não é melhor ainda? Então o que eu quero que você compreenda é isso. A sua mentalidade tem que ser, aos olhos do seu cliente, o advogado que dá resultados e não o que coleciona certificados. Se for os dois, melhor ainda. Mas eu te garanto, o seu cliente mesmo não está muito preocupado com o seu certificado. Esse é o ponto. E colher resultados não é necessariamente ganhar uma ação, não. É saber negociar um bom acordo, saber negociar os seus próprios honorários. No direito médico, isso tem um valor agregado à sua atividade muito grande. E isso vai ficando mais concreto na medida em que você vai conseguindo enxergar situações da vida real em conjunto com os estudos. Vou te dar um exemplo bem básico aqui dos nossos estudos em direito médico. Fala-se muito sobre a teoria da perda de uma chance no direito médico. Se você não ouviu falar, é uma teoria que veio da França e tal, enfim. Tem trabalho de conclusão de curso sobre isso, artigos, e é bom que você saiba do que se trata. Eu já até falei sobre esse assunto em alguma live no YouTube, certamente vou falar novamente. Mas eu vou te perguntar, e quero que você seja sincero com você mesmo, não é comigo não, é com você. Quantos casos envolvendo o direito médico você já viu a respeito desse tema? Teoria da perda de uma chance. Eu não vou me enganar. Em todos esses anos eu vi pouquíssimos. São raras as decisões de direito médico que adotam essa teoria advinda do direito francês, a perte d'une chance, que é a perda de uma chance de cura efetiva ou de sobrevivência tal. Muita gente acha até que vem só da doutrina francesa, mas na verdade foi criada na França, aprimorada pela doutrina civilista italiana, mas enfim. O fato é que
Pouquíssimas vezes. Em compensação, você já ouviu falar de bioética? Pois é. Bioética é um ramo do direito médico, tratado muitas vezes como filosófico em excesso. Bioética é para quem gosta de filosofar. E eu vou te dizer uma coisa, no dia a dia é muito mais prática do que a teoria da perda de uma chance. E eu vou te mostrar isso durante essa semana de vídeos. Eu realmente não quero te confundir agora. O que eu pretendo, portanto, durante essa semana é quebrar alguns paradigmas. Mostrar algumas situações e oportunidades um pouco contraintuitivas, que vão na contramão do que estamos acostumados, principalmente na área do direito. Justamente para que você possa compreender a oportunidade que é ingressar no direito médico agora, nesse exato momento. A advocacia tradicional vem sendo substituída por algo muito mais dinâmico. E se você não se preparar, vai ter dificuldades com o mercado em um futuro não muito distante. E não há melhor forma de fazer essa transição, essa mudança, aliando essa nova visão da advocacia com uma área do direito ainda em aberto, em crescimento absolutamente exponencial. Eu quero aproveitar para te mostrar agora, rapidamente, alguns depoimentos de alunos meus que já passaram por esse processo de insegurança para atuar e que têm feito a diferença no direito médico. Na verdade, eu sempre atuei com o direito da saúde, contudo, voltado a consumidor e a processar planos de saúde. E eu achava que só existia essa forma no direito médico e da saúde. Veja como eu estava desatualizado. Mesmo atuando, eu não tinha noção da gama de assuntos que poderiam ser me ensinados. O professor Oswaldo Simonelli, com a sua generosidade, com a sua atenção aos alunos, mudou a minha advocacia, até porque me trouxe uma humanização que, vou lhe ser sincero, não tinha antes do curso. Eu era um advogado belicoso. Na minha concepção só existia processar por processar, teria que ter processo, e eu vi que direito médico é muito mais do que isso. Passei a entender o lado do profissional, passei a entender que sempre que a gente está processando alguém, do outro lado tem outro ser humano, as implicações que isso pode causar na vida do outro ser humano. Na verdade, hoje eu foco realmente numa advocacia de resultado. Então, agregou conhecimento, meu escritório passou a ter um novo ramo. Na verdade, eu já fazia advocacia, contudo, como eu lhe disse, contra plano de saúde. Agora, estou focado totalmente na defesa do profissional da área da saúde. E, realmente, a minha advocacia hoje é uma advocacia de resultado, agregada ao conhecimento. Olá, professor Oswaldo, tudo bem? Vim aqui para mandar meu vídeo para o senhor, para dizer o porquê que o seu programa de direito médico me fez tão bem. Comecei a atuar nesse ramo do direito médico agora em janeiro e eu vi a necessidade de ter mais experiência, principalmente prática. E eu vi no seu curso tudo isso. É um curso que me dá credibilidade no mercado, ele me dá prática, porque o senhor nos ajuda em tudo que é possível. É uma pessoa extremamente acessível e eu só tenho a elogiar o seu curso e quero primeiramente agradecer e dizer o seguinte: quando eu comecei, um advogado me disse que ele demorou 2 anos para conseguir o meu primeiro cliente. Depois que eu comecei a postar os seus vídeos, que eu estava fazendo o seu curso, eu consegui o meu cliente em 2 meses. E hoje, esse mesmo advogado que disse que demorou 2 anos é meu parceiro. Então, é isso que eu quero dizer para vocês: façam curso com o professor Oswaldo, porque o direito médico não para. O fato é que, como se trata de uma área nova do direito, muitos são os ramos e as possibilidades de atuação. Você pode advogar para pacientes, tanto individualmente quanto de forma coletiva, através de associações de pacientes, por exemplo, contra planos de saúde, contra o Estado, na famosa judicialização da saúde. Olha quantas as opções. Além disso, você pode advogar dentro de hospitais ou de planos, departamento jurídico interno das instituições, uma advocacia em direito médico empresarial, que hoje está muito em alta, a questão do compliance na saúde. Então, você pode advogar planos de saúde, SUS, pacientes, médicos, profissionais de saúde, hospitais, e aqui dentro você tem uma gama de opções. Por exemplo,
ações de ressarcimento, responsabilidade civil, responsabilidade penal, ética, direito médico preventivo, é uma área que cresce muito atualmente no direito médico, enfim. Judicialização da saúde, compliance em saúde, departamentos jurídicos internos de hospitais, de planos de saúde, são muitas opções. Empreendedorismo, se você tem mais a pegada de abrir escritório, correr atrás, tal, tá aqui também. E até serviço público, com alguns concursos, certo? Além de associações, como eu falei, enfim, médicas, odontológicas, tal. Mas eu sei que você agora, né, deve se perguntar, tá, mas como é que eu consigo clientes, certo? Vamos pensar sobre a seguinte ótica em primeiro lugar. Tem algum ramo do direito em que conseguir clientes é fácil? Obviamente que não. Mas no direito médico ainda existe uma vantagem. É um ramo consideravelmente novo. Pensa aí na sua cidade, no seu bairro, no seu estado. Quantos advogados trabalhistas estão em atuação nesse exato momento? E da área de família? E previdenciário? E por aí vai. Agora, tenta se lembrar quantos atuam efetivamente, são especialistas no direito médico. Pois é. Onde tem profissionais que conhecem do assunto, geralmente são grandes centros, onde por outro lado tem um mercado muito maior. Então tem que aproveitar o quê? A escassez. E isso está acontecendo exatamente agora. Para você poder enxergar melhor, vou te dar alguns dados estatísticos. A gente sempre acredita melhor quando vê números. Vamos ver um pouquinho de número aqui no nosso próximo slide. Só para você ter uma ideia, no Brasil a gente tem 2.230.230 profissionais registrados nos conselhos de enfermagem, dados do COFEM. 484.075 médicos registrados, dados do Conselho Federal de Medicina. 328.251 cirurgiões dentistas, dados do Conselho Federal de Odonto, e por aí vai. Fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e pacientes. Enfim, o Brasil possui 202.768.000 e uns quebrados de habitantes, tá certo? Segundo dados do IBGE. Só no sistema dos planos de saúde, segundo dados da própria ANS, em 2018, os beneficiários dos planos realizaram 1.577.746.220 procedimentos. É muita coisa, né? São muitos procedimentos dentro de um único segmento dos planos de saúde. Se a gente partir para o SUS, então, o SUS passa facilmente dos 5 bilhões de atendimentos. A média de atendimento da população, cada um passa aí por 5, 6 consultas no ano, fora procedimentos e exames complementares, tal. Então, 2019, a judicialização da saúde movimentou mais de 2 milhões de processos judiciais. Só de médicos se formam em média 25 mil por ano. Então, me desculpa, eu não tenho dúvida de que o direito médico é a advocacia do futuro. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Mas tem que estar efetivamente muito bem preparado. E o que eu te proponho é vir comigo, porque estudar direito médico só não adianta. Você tem que conhecer os meandros da saúde, o ambiente médico hospitalar, como as coisas funcionam. Seria o mesmo que você tentar atuar no direito tributário e não conhecer como as coisas funcionam na Receita Federal, por exemplo. A boa notícia que eu tenho para te dar agora, então, é a seguinte. Se você está comigo aqui até esse momento, é justamente porque o direito médico já te escolheu. Eu costumo afirmar que essa é uma área do direito em que não temos vontade própria, não. Somos agraciados e escolhidos por ela. Então, prepare-se. Você já foi escolhido pelo direito médico. Agora cabe a você decidir o que fazer com ele na sua vida. E essa semana é a chance que você tem entre escolher seguir com ele ou correr o risco de perder um grande momento da história do direito, da advocacia. É fácil? Definitivamente não é. É possível? Definitivamente sim.
é possível, certo? Enfim, nesse primeiro vídeo, eu acho que é esse o nosso caminho. Eu queria compartilhar com você um pouquinho de mim, da minha história, até para a gente poder criar essa conexão bacana mesmo aqui no online, mas principalmente te mostrar que o direito médico é uma advocacia que só cresce e com um mercado ainda muito inexplorado por especialistas na área. É um terreno fértil a ser habitado por quem? Por você. Os números não enganam, eu mostrei para você aqui nos slides, é uma demanda crescente que vai exigir cada vez mais profissionais especializados, certo? Então, muitíssimo obrigado por você ter ficado comigo até agora. Hoje é apenas o primeiro vídeo dessa semana. Estaremos juntos todos os dias só falando sobre direito médico. No próximo vídeo, vamos conversar um pouco mais sobre algumas questões específicas do direito médico, tentando individualizar um pouquinho mais as áreas de estudo, como você faria algumas questões polêmicas só para testarmos um pouquinho desse seu raciocínio de direito médico. E eu vou te contar alguns casos também que eu tive a oportunidade de acompanhar de perto, para te mostrar que o direito médico vai muito além da chamada responsabilidade civil do médico. Vai muito além do que se fala sobre erro médico. Mas antes de eu te disponibilizar o próximo vídeo, amanhã, terça-feira, estaremos juntos em uma live, hein? No meu canal do YouTube. Então se programe, acompanhe aqui a semana, compareça na nossa live. Nesse período, aproveite, participe, deixe seu comentário aqui abaixo, registre a sua opinião, sua dúvida, que eu pessoalmente vou tentar responder a todas elas. Tá bom? Até o próximo vídeo, até a nossa live amanhã. Meu muito obrigado pela sua participação. Ah, e durante essa semana você pode ver e rever os vídeos quantas vezes você quiser. E se tiver um tempinho, se inscreve também no meu canal do YouTube. Tem muito conteúdo gratuito sobre direito médico para você estudar. Então, não tem desculpas. Um grande abraço. Vamos em frente. Valeu!